Bom dia, família, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Excelente dia para você. Estamos chegando para mais um devocional da graça. Como é que você está? Recebendo de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aqui a nós todas as manhãs. Para mim tem sido uma bênção. Eu tenho recebido e desfrutado muito da revelação do Senhor. Muitas coisas que eu compartilho com você aqui são coisas que realmente são revelação do Senhor e que são manifestas na hora. E depois eu assisto também e é poderoso demais. Estamos passando esse tempo juntos, um devocional, onde nós meditamos na palavra, onde nós oramos juntos. E o meu intuito não é entreter você, não é simplesmente dar mais uma palavra. Para isso nós temos nossos cultos, nossos G6, os nossos discipulados. Meu intuito aqui, de fato, é caminharmos todos os dias, aquecendo o nosso coração, aquecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, para vivermos o propósito de Deus sobre a nossa vida. E é por isso que sempre eu peço para você as 5 coisinhas: curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tudo isso para quê? Tudo isso com o intuito de que você receba e que você compartilhe daquilo que está sendo derramado, que está sendo liberado sobre as nossas vidas. Hoje, nós estamos chegando aí no final desse mês e nós estamos caminhando ainda, né? O livro de Romanos, ele é um livro bem grande assim, né? Como a gente começou já do mês para frente ali, a gente está como está sendo intercalado também, né? Tivesse seguindo só o livro de Romanos, a gente já estaria terminando ele. Mas nós estamos no capítulo 9. Romanos. Quero compartilhar com você uma palavra hoje. Romanos capítulo 9. Esse aqui é um dos textos que a gente não gosta de pregar ele, porque é um texto bem forte, muitos dizem até controversos, mas é a palavra de Deus. Então, vamos meditar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo nos guie. Não a nossa ideologia, não a nossa teologia, mas o Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá então, Romanos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Homem, quietinho, bebê. Barulho aí? Tá não, né? Tudo certinho? Um pouco mais pra cá. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Paulo vai falar aqui algo muito forte, algo muito sincero da parte dele, tanto é que ele fala, né? Coloca aqui o Espírito Santo e tudo mais, declarando ser uma verdade que está no coração dele. E a verdade é o seguinte: o coração dele se dói em ver a situação de Israel. Israel é o povo, é a nação escolhida por Deus. A partir de Abraão, o Senhor decidiu fazer dos descendentes de Abraão um povo pelo qual ele teria uma aliança, um povo que ele daria uma terra por meio de uma promessa, um povo que posteriormente recebeu revelações do Senhor, recebeu a lei do Senhor, recebeu a glória do Senhor, recebeu a manifestação da glória do Senhor,
recebeu instruções para cultuar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para estar na presença do Senhor, recebeu o título de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso, o povo de Israel. Além disso, é desse povo que vem a nacionalidade, a linhagem humana de Cristo. Jesus é judeu. E ele sempre será judeu, ele não vai deixar de ser. Jesus é judeu e sempre será judeu. Só que a dor de Paulo é que os israelitas, os judeus, não tiveram percepção ou revelação da grandeza de tudo isso. Eles não entenderam quão grande era essa graça que eles receberam da parte do Senhor. Eles foram a nação, o povo escolhido por Deus. Israel, os judeus, são o povo escolhido de Deus. Só que quando isso era para ser selado a partir de Cristo, trazendo salvação aos judeus e ao mundo, eles o rejeitaram. E por que Romanos 9 é um texto complicado da gente entender? Não complicado da gente entender, mas teologicamente é um texto complicado, porque Paulo vai explicar aqui que isso foi a vontade de Deus. Olha que loucura. Outro dia, numa outra live, num outro momento, eu posso explicar isso para você. Só que, vamos ler aqui. Versículo 6 diz o seguinte: não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Essa foi a promessa. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Quando nós lemos esse texto de forma teológica, de forma humana, nós não conseguimos entender a dimensão desse texto. Mas a revelação aqui que Paulo está dizendo é que Israel não compreendeu. O próprio Jesus disse, né? Vocês não entenderam o tempo da visitação, o tempo da oportunidade. Os israelitas não entenderam. Se eles não entenderam, então Deus falhou em sua promessa. Deus falhou em sua palavra. Deus falhou em escolher esse povo. Aí Paulo fala claramente, claro que não. Não é porque os israelitas não entenderam, não é porque os judeus foram infiéis que a promessa não se cumpriu. Porque olha o que o texto diz, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Ou seja, Israel foi adotado como filho de Deus, como povo exclusivo, propriedade de Deus. Só que, olha o que o texto diz, os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. E quem são os filhos da promessa? Os que vivem pela fé. Abraão é considerado o pai da fé e não o pai da lei. Moisés é o pai da lei. E a lei cada vez mais distanciou Israel do propósito de Deus. Mesmo eles sendo naturais de uma linhagem escolhida, de uma linhagem eleita, eles não compreenderam porque era necessário fé. Deus não deu um livro de regras para Abraão. O texto vai dizer, tanto aqui em Romanos quanto em Hebreus, que Abraão, e em Gênesis também, que Abraão foi justificado pela fé. Abraão recebeu a promessa de ser uma nação, de ser um povo, de ser uma bênção, por meio da fé.
Não foi por meio de cumprimento de regras, de princípios ou de qualquer outra lei. Princípio sim, lei não. Foi por causa da fé. Então, mesmo que os filhos naturais, os que vieram da descendência, da linhagem natural, mesmo que eles não entenderam, mesmo que eles não acessaram, os filhos, pela fé, se tornam herdeiros, se tornam posseiros da promessa e da aliança. É por isso que em 2 Pedro vai dizer que nós, a igreja, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a promessa que Deus fez ao povo de Israel, aos filhos naturais de Abraão. Só que agora nós que estamos em Cristo Jesus, nós se tornamos herdeiros dessa mesma promessa pela fé, porque Abraão é o pai dos judeus, mas também é o pai dos que vivem pela fé. Fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela não falha. O povo de Israel errou, falhou. Se eles tropeçaram na lei. Eles tropeçaram na lei. E por isso se distanciaram do propósito. Se distanciaram da promessa. Por isso que nós hoje somos chamados não para viver pela lei, porque a lei faz tropeçar. A lei faz cair, mas a fé nos eleva à promessa. Quem vive pela lei vai cair por causa dela, mas os que vivem pela fé se tornam herdeiros, posseiros de uma promessa. Uma promessa que ainda está disponível para o povo de Israel. E é por isso que Cristo virá outra vez, para manifestar a promessa ao seu povo. João 1,12 vai dizer que Jesus veio para os seus, os judeus, mas esses não receberam, mas a todos quanto o receberam, recebeu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para os judeus não entenderam, os judeus não aproveitaram a oportunidade. Essa oportunidade veio a nós, foi dada a nós, mas eles terão outra vez a oportunidade de receberem a Cristo. E isso é glorioso, porque a promessa de Deus não falha. Deus prometeu e Ele vai cumprir, mesmo que o povo errou, que o povo se distanciou, o povo pecou, o povo abandonou e começou a viver de ritos, de regras, de tradições, de religiosidade, esqueceram o propósito, mas o Senhor prometeu e o Senhor fará. Mesmo que para um remanescente, mas Ele cumprirá a promessa. Para nós hoje, nós estamos no tempo favorável. Nós estamos no tempo favorável. Foi o que Deus disse para Abraão e Sara. No tempo certo, no tempo favorável, você terá um filho. E desse filho, será a sua descendência. Nós hoje somos filhos de Abraão pela fé, porque estamos no tempo favorável, o tempo da graça de Deus. Não negligencie a graça de Deus, para que você não tropece na lei, para que você não perca as promessas, a aliança, o propósito, a herança, por causa de sua fraqueza, por causa de suas limitações, que a lei evidenciam. A lei te faz cair, mas a graça te eleva ao lugar da herança. Tudo isso pela fé. Amém?
que você possa compreender isso e valorizar o tempo da graça. Esse é o tempo favorável, Jesus diz. Esse é o ano, o período aceitável, da aceitação do Senhor sobre os homens. Tempo da graça. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça. Jesus, dai-nos revelação profunda do tempo que nós estamos vivendo, da oportunidade que temos recebido, do privilégio que nos alcançou. Tua graça está sobre nós. Graça essa que um dia foi entregue a um povo. Mas esse povo não soube aproveitar. Claro que o Senhor tinha um propósito em tudo isso. Mas esse povo não soube reconhecer a oportunidade. E tropeçaram. Caíram e não conseguiram desfrutar dessa plenitude, dessa abundante graça. E hoje essa graça está sobre nós. E não há pedras de tropeço. Não há lei, não há regras para nos fazer cair. Porque esse não é o tempo de cairmos, esse é o tempo da reedificação. Esse é o tempo da reconstrução. Esse é o tempo favorável. E esse favor não é fruto de nossa capacidade, não é fruto do nosso esforço ou mérito. Fruto da fé, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos a cada dia nos apegar a essa graça. Para que cresçamos, para que nos fortaleçamos e para que de fato não saiamos do lugar da promessa. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa cumprir as tuas promessas, tua palavra, teu propósito sobre as nossas vidas. Não porque somos, não porque temos, porque a sua graça nos alcançou. Que possamos fazer valer esse tempo favorável. E assim desfrutarmos daquilo que estava sobre a vida de Israel, dos judeus, foi dado a nós. O tempo deles virá. A hora deles virá. Eles reconhecerão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Mas essa é a nossa hora. Que nós possamos nos aproveitar desse momento e desfrutar dessa graça. De aumentar o nosso nível de fé e desfrutar a manifestação do reino do Senhor. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e você possa a cada dia desfrutar dessa graça. Esse é o tempo favorável. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Não há lei para nos fazer cair. Não há regras para nos fazer tropeçar. Mas há uma graça para nos elevar, para nos fortalecer, para vivermos o propósito de Deus. Compreenda isso. Entenda isso. E desfrute o plano de Deus para a sua vida. Bom, Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Excelente terça-feira. Que você continue crescendo, avançando, desfrutando a graça de Deus. Amanhã estamos de volta. Às 6h15 da manhã pelo horário de Brasília, às 5h15 pelo nosso horário local. Estamos de volta aqui. Estaremos juntos para mais um devocional
Aperta o like se você não apertou, se inscreva no canal, pega esse link, compartilhe, faça isso e vamos alcançar mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe, aproveite o tempo favorável. Essa é a nossa hora. Deus te abençoe. Até amanhã. Paz.